Imagine por um instante que você está de pé à beira de um vasto oceano ao amanhecer, as ondas sussurrando segredos antigos enquanto o sol nasce, pintando o céu com tons de ouro e fogo. Esse momento não é mero acaso. É o universo respondendo ao chamado silencioso da sua alma, um eco de forças invisíveis que tecem a tapeçaria da existência. E se eu lhe dissesse que dentro de você reside o poder de moldar essa tapeçaria, de transformar o caos em harmonia, o sonho em realidade? Não através de magia, mas por meio de uma sinfonia entre a sabedoria ancestral dos estoicos, as revelações da neurociência moderna e os mistérios da física quântica, forças que convergem para revelar a essência da lei da atração. Essa jornada que estamos prestes a embarcar não é apenas uma história, é o mapa para despertar o gigante adormecido em sua mente, guiando-o rumo à prosperidade espiritual e material que você sempre soube ser possível. Pense em Marco Aurélio, o imperador romano que governava um império vasto enquanto cultivava uma mentalidade inabalável. Ele, um estoico convicto, escrevia em suas meditações sobre o controle do que está ao nosso alcance, nossos pensamentos, nossas ações e a aceitação serena do resto. Imagine-o em seu palácio, rodeado por intrigas e guerras, mantendo uma mentalidade de ferro, focada no presente, atraída para a virtude como uma bússola aponta para o norte. Essa mentalidade não era acidente, era uma prática deliberada, ecoando o que hoje a neurociência confirma. Dr. Andrew Huberman, neurobiólogo pela Universidade de Stanford, com doutorado em neurociência, tem dedicado sua carreira a desvendar como o cérebro se adapta. Em seus experimentos no Huberman Lab, usando técnicas de imagem cerebral como fMRI, ele demonstrou que práticas de visualização e foco positivo podem reprogramar circuitos neurais, fortalecendo a resiliência emocional. Imagine voluntários em seus estudos sentados em scanners cerebrais, visualizando metas com intensidade estoica, e veja através das telas como o córtex pré-frontal se ilumina, crescendo em densidade, transformando dúvida em determinação. Essa é a ponte entre a filosofia antiga e a ciência moderna. Sua mentalidade não é fixa, ela é maleável como argila nas mãos de um escultor. Mas como essa mentalidade se entrelaça com a crença profunda, aquela fé inabalável que move montanhas? Lembre-se de Oprah Winfrey, a rainha da mídia que saiu da pobreza para construir um império bilionário. Ela atribuía seu sucesso à lei da atração, visualizando oportunidades com uma crença feroz, como se o universo fosse um espelho refletindo sua convicção interior. Você se torna o que acredita, ela dizia, ecoando os estoicos que viam o Logos, a razão universal, como uma força que responde à nossa harmonia interna. Agora, entre na arena da física quântica, onde o Dr. Roger Penrose, físico-matemático pela Universidade de Oxford com Prêmio Nobel em Física por seu trabalho em buracos negros, colaborou com o anestesiologista Stuart Hameroff para propor a teoria ORT-OR, Orchestrated Objective Reduction. Nessa hipótese, testada através de modelos computacionais e experimentos com microtúbulos em neurônios, eles sugerem que a consciência emerge de processos quânticos no cérebro, onde colapsos quânticos, influenciados pelo observador, poderiam moldar a realidade perceptual. Imagine um laboratório em Tucson, Arizona, onde Hameroff e sua equipe examinam células cerebrais sob microscópios avançados, revelando que vibrações quânticas nos microtúbulos respondem a estados mentais, potencialmente ligando crença a manifestações reais. Essa crença não é ilusão, é uma onda quântica colapsando em partícula, transformando possibilidade em certeza, assim como Oprah transformou sua visão em um império de inspiração. E o que dizer do propósito? Aquela chama eterna que ilumina o caminho através da escuridão. Considere Jim Carrey, o ator que, nos anos 90, escreveu um cheque de $10 milhões para si mesmo por serviços de atuação prestados, guardando-o na carteira enquanto visualizava seu sucesso. Anos depois, ele recebeu exatamente essa quantia por Debbie e Lloyd. Seu propósito era claro, alinhado com uma disciplina estoica de persistência, reminiscente de Epicteto, o escravo que se tornou filósofo, ensinando que o propósito verdadeiro surge da aceitação e do foco no que controla. Na neurociência, Dr. Richard Davidson, neurocientista pela Universidade de Wisconsin-Madison com doutorado em psicologia e psiquiatria, conduziu experimentos pioneiros sobre meditação e propósito.
Usando EEG e fMRI em monges tibetanos com milhares de horas de prática meditativa, ele observou aumentos significativos na atividade do lóbio frontal esquerdo, associado a emoções positivas e senso de propósito, e reduções na amígdala, o centro do medo. Visualize esses monges em salas silenciosas, respirando profundamente enquanto máquinas capturam o cérebro se reorganizando, neuroplasticidade em ação, forjando um propósito inquebrantável. Como as estrelas que guiaram navegadores antigos, seu propósito atrai oportunidades, não por acaso, mas por uma ressonância quântica, onde sua vibração interna ecoa no cosmos, atraindo aliados e caminhos como ímãs invisíveis. Agora, mergulhe mais fundo na disciplina, o pilar que sustenta essa arquitetura espiritual. Pense em Arnold Schwarzenegger, o imigrante austríaco que se tornou governador da Califórnia, usando visualização estoica para conquistar o bodybuilding. Ele imaginava seus músculos crescendo como montanhas erguendo-se do oceano, praticando com rigor implacável, ecoando Sêneca que advertia: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Na ciência quântica, Dr. Amit Goswami, físico teórico pela Universidade de Calcutá com doutorado em física nuclear, explorou em seus trabalhos como a consciência influencia o colapso da função de onda quântica. Em experimentos conceituais baseados na dupla fenda, onde partículas se comportam como ondas até observadas, colapsando em posições definidas, Goswami argumenta que intenções disciplinadas podem direcionar probabilidades quânticas, ligando disciplina mental a resultados manifestos. Imagine um feixe de elétrons passando por fendas, mudando de padrão difuso para localizado sob o olhar do observador. Assim é sua disciplina, colapsando o caos em ordem, atraindo prosperidade como Schwarzenegger atraiu vitórias, transformando corpo e carreira em legados eternos. Mas nenhuma jornada é completa sem o aprendizado contínuo, aquela sede insaciável que nos eleva além dos limites impostos. Lembre-se de J.K. Rowling, rejeitada por 12 editoras antes de Harry Potter explodir em fenômeno global. Ela cultivava uma mentalidade de aprendizado, visualizando seu sucesso com crença estoica, aprendendo de cada falha como um aluno diante de um mestre sábio. Dr. James Doty, neurocirurgião pela Universidade de Tulane, com residência em Stanford, em seus estudos sobre manifestação, usou neuroimagem para mostrar como práticas de compaixão e aprendizado intencional ativam o sistema nervoso parasimpático, promovendo neuroplasticidade que integra lições profundas. Em experimentos com participantes praticando meditação focada em aprendizado, ele observou mudanças no hipocampo, a região da memória, crescendo como uma floresta após a chuva, permitindo que erros se tornem degraus para a grandeza. Na quântica, Dr. David Bohm, físico pela Universidade de Princeton, falecido em 1992, mas cujas ideias perduram, propôs o ordem implicada, onde o universo é um holograma interconectado e o aprendizado consciente desdobra realidades latentes. Seus modelos teóricos, testados em simulações de plasma quântico, sugerem que nossa mente, através do aprendizado, acessa campos quânticos, atraindo conhecimentos e oportunidades como rios convergindo para o mar. Enquanto navegamos por essas águas profundas, veja como tudo se entrelaça. A mentalidade estoica de Marco Aurélio se funde à neuroplasticidade de Huberman. A crença de Oprah Winfrey ressoa com os colapsos quânticos de Penrose. O propósito de Jim Carrey brilha nos estudos de Davidson. A disciplina de Schwarzenegger ecoa nas ondas de Amit Goswami. E o aprendizado de J.K. Rowling floresce nas descobertas de Doty e David Bohm. Essa não é mera coincidência, é a lei da atração em sua forma mais pura, uma dança cósmica onde seus pensamentos, como sementes plantadas em solo fértil, brotam em realidades abundantes. Imagine Will Smith, que creditava sua ascensão de rapper a ator premiado à visualização diária, dizendo: "Eu decido que algo vai acontecer, e então faço acontecer." Seus rituais de mindfulness, alinhados ao estoicismo, provam que a prosperidade não é sorte, é o fruto de uma mente alinhada ao universo.
E considere os irmãos Wright, Orville e Wilbur, que sonhavam com o voo quando o mundo zombava. Sua crença quântica, visualizando o ar como um oceano navegável, combinada à disciplina estoica, levou ao primeiro avião em 1903. Eles aprendiam de cada falha, revirando sua abordagem como o cérebro se revira na neuroplasticidade, atraindo o sucesso que revolucionou a humanidade. Ou Michael Phelps, o nadador olímpico com 28 medalhas, que usava visualização mental antes de cada prova, imaginando cada braçada como uma onda quântica colapsando em vitória, sua mente disciplinada superando limitações físicas. Agora, sinta o pulsar dessa energia em você. Como uma sinfonia crescendo para o clímax, perceba que cada respiração, cada pensamento positivo é um passo nessa jornada épica. A física quântica nos ensina que o universo é probabilístico, mas sua consciência, moldada pela neurociência e temperada pelo estoicismo, direciona essas probabilidades. Dr. Gael Desbordes, pesquisador em neurociência cognitiva pela Harvard Medical School, em seus experimentos com mindfulness e depressão usando fMRI, mostrou que meditação focada em crenças positivas reduz a atividade da rede de modo padrão, liberando espaço para propósitos elevados, transformando mentes deprimidas em faróis de esperança. Imagine participantes em seu estudo, deitados em scanners, respirando crenças de abundância e veja o cérebro se iluminar, neuroplasticidade tecendo novos caminhos de prosperidade. Mas vamos além. Dr. Rick Hanson, psicólogo clínico com doutorado pela Wright Institute, autor de Buddha's Brain, integrou neurociência e mindfulness em experimentos que demonstram como absorver experiências positivas, como os estoicos absorviam virtudes, constrói reservas neurais de resiliência. Seus protocolos, testados em grupos de terapia, mostram que pausar para saborear sucessos pequenos reordena o cérebro para atrair mais, uma lei da atração ancorada em ciência. E na quântica, o trabalho de Stuart Hameroff continua, com experimentos em laboratório, explorando como anestésicos interrompem processos quânticos nos microtúbulos, sugerindo que consciência, e assim manifestação, é quântica em essência. Isso corrobora que sua disciplina mental não é vã. Ela vibra em níveis subatômicos, atraindo realidades alinhadas. Enquanto o Sol se põe nesse horizonte imaginário, sinta o chamado para a ação. Você não é vítima do destino, é o arquiteto dele. Adote a mentalidade estoica, infunda-a com crença quântica, alinha ao propósito neurocientífico, tempere com disciplina e nutra com aprendizado eterno. Como Steve Jobs, que praticava mindfulness zen inspirado no estoicismo, visualizando inovações que mudaram o mundo, você pode criar sua Apple, sua revolução pessoal. Levante-se agora, espectador de sonhos, e torne-se o herói da sua narrativa. O universo espera por seu comando, ecoando nas palavras de Epicteto. Não são as coisas que nos perturbam, mas nossa opinião sobre elas. Atrai a prosperidade que merece, pois ela já é sua. Basta colapsá-la em realidade. Obrigado por ter ficado até o final. Ajude o canal deixando seu like e se inscrevendo. Ative o sino de notificações. Comente se gosta desse tipo de conteúdo e compartilhe. Até o próximo!